Hello there, teachers! Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Teacher Mike Coulter, professor do componente Língua Inglesa da Rede Pública Estadual do Estado de São Paulo. Aqui no meu canal, eu costumo mostrar o passo a passo de como eu faço cada uma das aulas que nós temos que usar no estado, usando o material digital. Então eu mostro como que eu faço cada atividade, eu mostro quais atividades eu faço adaptações. E nesse vídeo em específico, nós vamos falar da última aula para os 7º anos, que é a aula de número 14. Só vou lembrar que eu jogo aqui na tela os slides do material digital que todos os professores têm acesso lá no repositório do Centro de Mídias, mas também eu mostro um handout, que é um material extra que eu crio, é um material que eu imprimo, entrego para os alunos todas as aulas, é um material que tem todas as atividades, ou a maioria das atividades que estão lá no slide, para os alunos terem ali, para eles irem resolvendo, para eles não terem que ficar copiando coisas. E ocasionalmente eu coloco também algum material extra que eu crio, um jogo, uma atividade extra, tudo isso vai estar disponível aqui na descrição do vídeo. Então vamos começar a aula 14 do terceiro bimestre para o 7º ano, tem o título Unlocking Life's Narratives Part 2. Então é a segunda parte do que a gente começou na aula passada, que eles começaram a preparar uma apresentação sobre a vida de alguém. Vamos dar uma olhada aqui como estão os conteúdos e objetivos. De conteúdo nós temos produção oral e prática de escrita, porque eles vão fazer a apresentação. E de objetivos, interagir em situação de intercâmbio oral em sala de aula, compreender e produzir textos orais a respeito de narrativas pessoais. A primeira atividade que o slide traz aqui pra gente é uma atividade lá no Kahoot. Tá? É uma atividade que eles vão ter frases para completar e aí o Kahoot vai dar as opções de verbos que eles vão usar. Às vezes está o verbo no infinitive, às vezes está o verbo no simple past. O objetivo é eles usarem sempre o verbo no simple past. Eu fiz uma alteração, eu não quis usar essa atividade e eu criei uma outra atividade também para praticar os verbos no simple past e eu vou mostrar para vocês aqui primeiro o que eu coloquei lá no handout do aluno. Vou pedir para os alunos lerem o enunciado em silêncio e depois eles vão me falar o que eles entenderam desse enunciado. Play the game and create affirmative sentences, negative sentences or questions. Then write down the simple past form of the following verbs. Então a gente vai falar que eles vão jogar um memory game, e aí eu já vou mostrar aqui na tela para vocês como que eu criei esse memory game. Então a gente tem cartas aqui que tem os verbos no infinitivo e no simple past, né? Tem verbos regulares como irregulares como go, be, mas também tem os verbos regulares, talk, stay, e aí já começa a dar uma misturada, regular e irregular. Então nós temos aqui cerca de 16 verbos, se eu não me engano, são os verbos que aparecem lá no Kahoot que o material digital traz, mas aí eu vou trazer na forma de memory game. Eu vou imprimir. Vou dividir a sala em grupos, de repente grupos de 5 alunos, aí vai depender do tamanho da sua sala. Como tem bastante cards, então são 32 cartas, eu vou fazer grupos grandes, eu entrego as cartas para eles, eles embaralham e colocam ali em cima da carteira, naquele esquema de memory game mesmo, né? Que ele vai virar uma carta, ou vai estar o verbo no infinitive, ou vai estar o verbo no simple past, e aí ele tem que achar o parzinho, né? Então go, o parzinho é o went, o be, o parzinho é o was ou were, ok? Só que, para a gente treinar a parte comunicativa, eles não precisam apenas achar o verbo. Quando ele virar uma carta, ele já vai precisar criar uma frase. Ou ele vai criar affirmative, que nós temos aqui, ó, I, com o verbo no simple past. Ou ele vai criar negative, I didn't, e o verbo na base form. Ou ele vai criar uma question. Então tem aqui a W8 ou a question word, que é what, where, when, how, why. Tem o did, o sujeito e o verbo na base form. Então vamos supor que ele virou a carta e é went. Já está no passado. Então obrigatoriamente ele só pode criar uma frase afirmativa. I went to school yesterday. Por quê? Na negativa não uso went, o verbo fica na base form. E na question não uso went, o verbo fica na base form. Então, se ele tirar o went, ele tem que criar a frase na affirmative. Agora, se ele virou o verbo go, aí ele decide. Ou ele cria negative, I didn't go, ou ele cria uma question, where did you go? A gente dá esse exemplo para eles, a gente pode estar com a pilha de cartas, a gente tira um verbo, mostra ali para eles, ó. Então, por exemplo, bought, isso aqui é o verbo no passado ou é o verbo na base form?
Ah, tá no passado, teacher. Ok. Quando que eu uso o verbo no passado? É na afirmativa, na interrogativa ou na negativa? E aí eles falam, na afirmativa, teacher. Ok, então eu vou criar uma frase. I bought a new car. Agora imagina que eu tirei buy. Onde que eu uso o verbo no infinitive, na base form? Negativa, interrogativa ou afirmativa? Pode ser na negativa, pode ser na question. Então eu vou criar ou uma negativa ou uma question, né? I didn't buy, ou então what did you buy yesterday, por exemplo. Dou esses exemplos, depois eu pego mais uma carta, dou mais exemplos usando cartas, e quando eu perceber que eles entenderam o que eles vão fazer, aí eu deixo eles jogando ali. Como eles vão criar bastante frases e tem bastante verbos, aqui o professor pode dar uns 10 minutinhos aí para eles jogarem, até porque essa aula está um pouco mais curta, então a gente investe tempo aqui para eles praticarem um Simple Past. Quando eles terminarem, aí a gente pode pedir para uns 5 alunos aí, chamando de surpresa ou chamando voluntários, pede para ele tirar uma carta lá do meio do joguinho de cartas dele, e aquele verbo que ele tiver, ele vai criar ou affirmative, ou negative, ou question. E enquanto a gente faz isso, a gente pode relembrar a estrutura desses três tipos de frases, só para ver se eles gravaram mesmo a estrutura que a gente usa, que quando usa didn't, o verbo está na base form, que em question também é base form, que só na affirmative que ele vai para o simple past. Aí a gente pede outros 5 alunos para falar verbos que eles lembram no simple past. A gente pode perguntar, e esse verbo que você me falou, ele é regular ou irregular? E a gente vai fazendo uns questionamentos gerais assim, porque essa é a aula de encerramento do bimestre, que eles viram bastante Simple Past. Depois disso, a gente volta lá para o slide do material digital e a gente vê qual que é a segunda atividade que o material traz, né? E ele vai trazer um foco no conteúdo que é uma continuação da apresentação oral que eles viram na aula passada. Aqui é como interagir em apresentações orais. Então, como tirar uma dúvida, como pedir para alguém repetir alguma coisa. O que a gente vai fazer nesse slide? Esse slide específico não está lá no handout do aluno, então a gente pede para os alunos, cada um ler um trechinho ali, a gente vai perguntando o que eles entenderam, e aí a gente chega nessa parte aqui, ó, virem para os seus colegas do lado e pensem quais perguntas poderíamos fazer durante a apresentação para pedir algum esclarecimento ou tirar dúvida. Então vamos lá, vira aí para o seu amigo 1 minutinho. Que frase nós falaríamos? Aí aqui pode ser em português mesmo. Quando alguém está fazendo uma apresentação oral e a gente quer levantar a mão para tirar uma dúvida. O que a gente vai falar? Deixa eles discutirem e aí a gente puxa deles qual foi a frase que eles falaram, como que a gente pode falar isso em inglês, aí a gente ensina. Aí nós vamos para 2, a mesma coisa na 2, a gente lê, ó, pedir que o apresentador repita algo. Então imagina que a gente está ouvindo a apresentação, a gente quer levantar a mão para a pessoa repetir. Que frase que a gente vai falar? Conversa com quem está do seu lado, dá 1 minutinho para eles falarem, ok, então fala para mim, que frase seria essa? Como que a gente pode traduzir essa frase para o inglês? Alguém tem alguma frase diferente? Faz isso com essas 3 frases e aí nós vamos para o próximo slide. O próximo slide ele vai então apresentar essas frases em inglês. Esse slide ele está lá no handout do aluno, que eu vou mostrar aqui para vocês, e aí conforme nós vamos fazendo a leitura do handout, a gente vai acompanhando, os alunos vão acompanhando aqui e vão fazendo repetition dessas frases conforme a gente toca o áudio lá do slide, eles repetem aqui. Ou o professor mesmo pronuncia e pede para eles repetirem. E a gente treina a repetition deles, treina a repetição, repetir umas 2, 3 vezes cada frase, treina o significado, a gente pode até perguntar se é parecida com a frase que eles tinham pensado ou não. E aí nós vamos para o próximo slide do material digital, que aí nós temos já a preparação final aqui para a apresentação que eles vão ter que fazer. Preparing for the presentation. Now you are going to make an oral presentation about a famous personality you know and like. Eles vão fazer uma apresentação oral sobre uma personalidade famosa que eles conhecem e gostam. Eles começaram esse trabalho na aula passada. But before that, review the script you prepared during the previous class and studied. Então a gente vai dar um tempinho para eles agora, pegar o material da aula passada, ver aquela tabelinha que eles fizeram na aula passada, porque ali tinha as perguntas e conforme eles iam respondendo, as respostas deles iam formando o script. Então a gente vai pedir para eles pegarem, olharem de novo, a gente pode até pedir para eles reverem se trata do ok, com Simple Past, que a gente acabou de rever agora no começo da aula, deixa eles darem uma estudada ali.
Depois que eles fizeram isso, a gente vai para a próxima parte, que é para fazer a apresentação. Finally, it's time for the presentations. Então, finalmente é hora da apresentação. Organize with your teacher and classmates the order in which you are going to make the presentations. Organize com professores e com o professor e com os amigos de sala a ordem que você vai fazer a apresentação. Aí nós temos um porém, uma sala muito grande não vai dar para todo mundo apresentar. O que eu sugiro fazer, e é assim que eu vou fazer nas minhas turmas? Eu vou criar mini grupos. Então vão ser grupos de 4 pessoas ou de repente de 3 pessoas. E ali no grupo todo mundo vai fazer a apresentação. Certo? Então primeiro eu faço essa apresentação em grupos pequenos e depois eu posso pedir um voluntário de cada grupo ou, usando a técnica de surpresa, chamar uma pessoa de cada grupo para apresentar lá na frente da sala. E aí, se sobrar tempo, aí eu deixo mais alunos fazerem essa apresentação. Mas só vamos dar uma olhada como isso aqui vai estar lá no handout do aluno. Então, só relembrando, eu coloquei os alunos em grupos de 3 ou grupos de 4 alunos, e aí eles vão ter que fazer a apresentação. Eles vão estar lá com a folhinha deles da aula passada, que tem a tabela bem parecida com essa, é quase a mesma tabela, e eles vão fazer a apresentação lendo as anotações que eles têm ali. Os amigos deles vão prestar atenção e vão fazer anotações. Então, o que eles vão ter que anotar? Who is he or she going to talk about? Então, eu vou pedir para eles lerem. Vamos ler isso aqui. O que está falando aí? Qual que é a anotação que vocês vão ter que fazer? Sobre quem seu amigo está falando. Vamos ver a próxima. Então, aqui é só o nome da pessoa. E aqui, pessoal, eles podem escrever só o nome mesmo. Não precisa escrever her name is, his name is, ou my friend is presenting. Não. Só fazer a anotação do tópico. Depois, what does he or she do? O que ele ou ela faz. A pessoa que está sendo apresentada pelo amigo. When was he or she born? Quando que essa pessoa nasceu? Então aqui a gente vai ler essas frases com os alunos, a gente faz o repetition dessas frases porque depois eles podem usar e a gente vai explicando o significado de cada uma delas. Na verdade, a gente vai puxando dos alunos o significado de cada uma delas. Depois que a gente fez todo esse trabalho, que eles entenderam que essas frases significam, aí chegou a hora da apresentação. Uma pessoa do grupo apresenta, as outras anotam. E elas vão anotando os tópicos aqui, né? O nome da pessoa, a profissão, quando ela nasceu, onde nasceu, o que ela gosta de fazer, e eles vão anotando tudo isso. Se terminou a apresentação do amigo e ele não pegou algum tópico, ele pode usar essas frases aqui. Excuse me, I have a doubt. Ou então, may I ask a question? E aí ele faz a pergunta do que está faltando ali. Ou durante a apresentação do amigo, ele pode levantar a mão, may you repeat that, please? Então a gente fala que tudo que eles forem perguntar, tudo que eles forem esclarecer com o amigo deles, enquanto o amigo está fazendo a apresentação, tem que ser em inglês, ok? O primeiro fez a apresentação, todo mundo anotou, aí vai o segundo, aí vai o terceiro. Antes dessas trocas de apresentações, o professor que cronometra o tempo, né? Vocês estão 5 minutos, 5 é muito, vocês têm 3 minutos para fazer a apresentação. Enquanto eles estão apresentando, o professor vai andando pela sala, acabou esses 3 minutos, eles acabaram a apresentação, o professor faz alguma correção necessária de pronúncia, faz alguma correção necessária lá na lousa, e aí vai para o próximo aluno, ele também apresenta, o professor faz correção e vai fazendo esse movimento para que haja sempre um momento de correção entre as apresentações, porque se o primeiro cometeu algum erro, a gente faz a correção para que o segundo não cometa o mesmo erro e depois mais correção para que o terceiro não cometa o mesmo erro. Depois que eles terminaram, aí a gente pode até chamar uns 5 alunos aí com a técnica de surpresa ou chamar 5 voluntários e pedir para eles falarem, e aí pode ser em português mesmo, sobre quem que eles ouviram. Então aluno número 1, você estava aí no grupo com 2, com 3 e com 4. Fala sobre uma apresentação aí do seu amigo. Quem que ele apresentou, o que que essa pessoa faz, o que que você mais gostou dessa apresentação. Aí vai para outro grupo. E você, aluno 5, você está no grupo do 6, 7 e 8. Fala o que você mais gostou de ouvir, por que você mais gostou de ouvir sobre essa pessoa, o que você descobriu sobre essa pessoa, e aí a gente faz esse trabalho só para finalizar e a gente encerra esse momento de apresentação. Se der tempo, o professor pode chamar outros alunos lá para frente da sala, agora para cada um fazer a sua apresentação. Essa aula ela está um pouquinho mais curta, mas aí a gente pode investir bastante tempo lá no começo da aula, que é aquele memory game que eles vão criar bastantes frases oralmente,
ou nesse momento final da aula que eles vão fazer a apresentação também e vão praticar oralidade. Por que que no primeiro momento eu optei em eles trabalharem em pequenos grupos? Porque imagina uma sala que você tem aí com 35 alunos. O primeiro começa apresentando. Imagina o tempo que vai decorrer até chegar lá no aluno 20, por exemplo, e ele ficou muito tempo calado, sem praticar, sem falar inglês. Por isso eu gosto de dividi-los em grupos, porque assim tem vários alunos falando ao mesmo tempo e a gente dá mais oportunidade para todo mundo praticar a oralidade deles. Depois que nós terminamos, aí a gente volta lá no slide do material digital e a gente vê o último slide que nós temos lá, que é o slide do que aprendemos hoje. A gente faz a leitura aqui do slide com eles, puxando qualquer coisa que a gente achar necessária disso, e depois a gente volta para o handout do aluno e a gente tem para finalizar a sessão What I Learned Today. Lembrando que essa sessão, o professor que faz a leitura em voz alta, mas quando chega o momento de lacunas ou de exemplos, ele pede dos alunos. Então hoje praticamos fazer apresentações curtas em inglês. Isso me será útil quando... E aqui é o momento da gente deixar os alunos conscientes de onde que isso pode ter necessidade na vida deles. Então pode não ser agora, porque eles ainda estão no 7º ano, mas lá para frente, onde que vai ser útil para eles saber fazer a apresentação oral em inglês. Então esse é o momento de puxar deles para eles darem um pouquinho mais de importância ao ensino de inglês. Nesse tipo de apresentação é comum usarmos o tananã para falar sobre o passado. Então como que chama o tempo verbal para falar sobre o passado? Deixa os alunos falarem. Quando eles falarem Simple Past, a gente pede para eles anotarem ali. Alguns exemplos de verbo no Simple Past que usei na aula hoje, e vamos tentar lembrar os exemplos diferentes que nós vimos lá no Memory Game. Cada um fala um para mim, e aí depois eu peço para eles escreverem aqui 3 ou 5 exemplos. E como foi a experiência de fazer uma apresentação oral totalmente em inglês, na minha opinião? E aqui deixo eles escreverem a opinião deles, porque essa foi a primeira apresentação oral um pouquinho maior que eles fizeram aqui em sala de aula. Depois disso, a gente abre lá o centro de mídias, o gerenciador de tarefas, mostra qual é a tarefa dessa aula e fala um pouquinho sobre como cada exercício de lá está relacionado com o que eles fizeram na aula de hoje. Foi isso que eu preparei para essa última aula. Tanto o handout quanto o Memory Game vai estar com o link aqui embaixo para vocês acessarem, fazer o download e usar à vontade. Mas aquele nosso combinado, se usar, depois volta aqui para falar como foi ou compartilha aí no grupo de outros professores que vocês têm, falando como foi usar isso, falando que se gostou do material e manda meu canal junto para o pessoal conhecer meu canal, o canal crescer e chegar a mais professores. Eu fico por aqui, thank you so much for watching this video e vejo vocês no 4º bimestre. Bye bye!